Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma palestra das nossas palestras palestras agronômicas. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma noite. Então, como de costume aí, toda sexta-feira a gente já está fazendo cada semana abordando um tema diferente, né? Toda semana a gente já está abordando temas relacionados à agronomia, ao meio agropecuário, que seja de interesse a essas questões. E na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio, sobre a agropecuária, a partir de uma visão, de um ponto de vista um pouco mais administrativo. Então, quando a gente fala em questões agropecuárias, uma propriedade rural hoje, ela é uma empresa, e ela precisa ser bem administrada, ela precisa ter um bom gestor. E então a gente vai abordar esse tema na nossa live de hoje. Eu gostaria então de convidar o Adenildo Fagundes. Ele é administrativo, ele é administrador, e ele trabalha já nesse meio agropecuário. Ele tem uma experiência já nesse meio. Seja bem-vindo, Adenildo. Boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Tudo jóia? Tudo bem, boa noite, pessoal. Legal. Então, como eu falei para vocês, o Adenildo já tem uma vasta experiência aí na parte administrativa, quando se fala em empresas do ramo agropecuário, e hoje ele vai compartilhar aí com a gente um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento. Eu vou pedir só para você compartilhar aí a sua apresentação, Adenildo. Primeiro aí se apresenta, fica à vontade. Tá ok, professor. Obrigado, viu? Opa. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Isso, que eu já compartilho aqui. Ela ficou... Peraí. Está aparecendo ela ou na área de trabalho, professor? Ele está aparecendo na janela da área de trabalho aqui, mas a hora que você colocar ela no modo de apresentação, vamos dar uma olhada. Opa, espera aí que sumiu tudo agora. Tá. Agora acho que ela vai abrir correto. Isso. Isso, perfeito. Abriu, né? Abriu. Deixa eu já só compartilhar aqui no ao vivo. Pronto, podemos iniciar. Beleza. Professor Marcelo, eu agradeço o espaço, agradeço a FATESC. Queria agradecer também aos acadêmicos que me fizeram o convite de participar da palestra hoje, né? De trazer um pouco aí da minha trajetória. A proposta é essa, falar um pouco da minha trajetória, da minha experiência, né, como profissional de administração no gestor do ramo agropecuário. Pessoal, eu sou Adenildo Luiz Fagundes, formado em administração pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Em 2016, minha formação há 4 anos. Logo que eu terminei a faculdade, eu fiz a especialização em Controladoria e Finanças na PUC Londrina. E eu também tenho curso profissionalizante de técnica agropecuária. No decorrer aí da palestra, vocês vão entender um pouco da minha vivência aí, né? Quando que aconteceu quando eu optei por fazer esse curso. Atualmente trabalho como supervisor administrativo na cooperativa Cocamar, unidade de Paranavaí. Eu estou já há mais de 10 anos trabalhando com uma rotina administrativa e dentro do ramo agropecuário, né, em empresas do ramo agropecuário. Atualmente na cooperativa e por 10 anos trabalhei numa outra empresa também do ramo agropecuário. A minha trajetória, né, a minha definição aí de opção
tanto profissional quanto educacional, ela teve forte influência pelo contato que eu tive com a atividade rural, né? A principal renda do meu pai por mais de 20 anos, ela foi específica da atividade agrícola, né? Então, a gente teve muito contato. Somos uma família grande que morou muito em sítio, né? E a atividade rural sempre despertou em mim o interesse por trabalhar na área. Quando eu estava para entrar no segundo grau, foi quando, através de terceiros, dos patrões, do empregador do meu pai, eles comentaram da possibilidade do colégio agrícola. E eu até então não conhecia da profissão, eu não conhecia nem do curso técnico profissionalizante, né? Passei a conhecer a partir dali e optei em fazer o colégio agrícola junto com o segundo grau, né? Então, 3 anos aí de aulas em período integral e aí dedicado ao curso técnico de agropecuária, né? Com a vivência tanto na área agrícola quanto na área agropecuária, na área de pecuária, né? E o curso, ele foi muito interessante para mim, ele foi muito determinante. Outras oportunidades que vieram após o curso se deram justamente por ter concluído o curso, né? E por que o curso? Pela área de atuação, me identificava bastante, e buscava qualificação profissional e educacional através do curso, né? E aí, atuando no campo, em contato com meu pai, a figura do agrônomo sempre foi uma figura muito importante, de muito respeito. Então, tenho um contato, eu tenho ali uma ideia, a figura do agrônomo na minha cabeça desde pequeno, né? E eu me lembro muito bem de todas as vezes que meu pai recebia o agrônomo, e ele reforçava muito isso, que o agrônomo estava ali para dar um apoio, um suporte, para trazer uma informação mais técnica, né? Uma informação mais precisa, e meu pai fazia essa leitura daquele profissional, e eu também entendia isso com base na leitura que ele fazia. E aí, na minha caminhada profissional, eu tive muitos gestores agrônomos, né? Por atuar na área, eu tive gestores, colegas, e eu trabalhei muito dando suporte para unidades, e tinha muito contato com profissionais dessa área. Então, assim, hoje falar aqui, falar com os acadêmicos de agronomia, para mim, é muito bacana, porque nós também temos em comum de estar atuando no mesmo ramo, né? Mas, enquanto eu fazia o colégio agrícola, eu não me via prestando assistência técnica, não era algo que eu queria. No final do curso, por exemplo, vários colegas, na época, o mercado ali no Mato Grosso era bem mais promissor, alguns colegas foram para lá, né, buscaram assistência técnica, eu não me via fazendo esse tipo de trabalho. E, na verdade, saindo do colégio agrícola, eu não tinha muitas oportunidades como técnico agrícola na região. O que eu precisava era trabalhar, até por conta da necessidade, a minha família é uma família muito simples, eu precisava trabalhar para ajudar meus pais, né? E logo que eu saí do colégio agrícola, eu vou buscar qualquer oportunidade de emprego. Nesse momento, o que eu já imagino ali de curso na minha cabeça? Eu já tinha uma ideia que a agronomia, eu me interessava muito pelo curso, mas eu já tinha uma ideia que estava muito distante da minha realidade. Por quê? Mesmo que eu passasse agronomia numa universidade particular, pública, que na época também não tinha oferta de curso particular como tem hoje, eu não ia conseguir me manter numa faculdade integral. Então, eu já pensava em fazer administração. Eu tinha ali, durante o curso e a minha trajetória ali educacional, eu me dava muito bem com o processo burocrático, com a parte mais burocrática de executar, de organizar, muitas vezes até na divisão de trabalhos, eu me via muito nessa área. Eu achei que, eu sempre tive essa ideia que o processo administrativo, o processo burocrático era algo que eu me dá bem, né? Então, não tinha tido contato nunca atividade até então, mas eu vislumbrava trabalhar, de preferência, no ramo agropecuário e dentro aí de uma atividade administrativa. Eu me imaginava fazendo isso. E para vocês entenderem ali, logo que eu saio, meu primeiro emprego formal é com venda de imóveis. Eu trabalhando como vendedor de imóveis, logo em seguida eu recebo uma proposta para fazer um trabalho técnico numa piscicultura, e eu realmente fui registrado como técnico agropecuário para fazer um trabalho técnico nessa piscicultura. Mas essa proposta não deu muito certo. No meio do caminho, a gente percebeu que aquele trabalho técnico, aquela proposta inicial, ela já estava tomando outro rumo, e eu estava fazendo um trabalho bem mais operacional. Eu abri mão da oportunidade e fui buscar outras oportunidades. Fui trabalhar numa outra empresa de referência do ramo do agro,
como temporário em período de safra. Trabalhei 2 safras seguidas, safra de soja no começo do ano e logo em seguida me recontrataram para a safra de milho. E quando eu estava trabalhando pela segunda vez temporário ali, e ali foi quando eu realmente tive o primeiro contato com a atividade administrativa, com a rotina administrativa e dentro da empresa do ramo agro, eu realmente percebi que eu gostava daquilo e que eu tinha uma certa aptidão para aquilo. E aí eu já comecei a pensar, eu comecei a idealizar o curso de administração. Eu já tinha prestado administração um pouquinho antes e reprovado. Prestei faculdade pública, né, e não tinha passado. Então eu já estava com essa ideia em mente. E aí eu fui desenhando isso. Daqui a pouco eu vou fazer administração, né? Fui me planejando para fazer isso. Enquanto eu estava ali trabalhando temporário, eu recebi uma oportunidade de trabalhar como assistente comercial de vendas na área de insumos, em uma outra empresa do ramo agropecuário, né? E aí eu aceitei essa proposta. Estava trabalhando temporário, não tinha ali, na época eu falei que o gestor não tinha uma possibilidade de efetivação, e eu fui trabalhar como assistente comercial, né? Buscar vendas e levar ali o nome da empresa. A empresa não atuava forte nessa área de venda de insumos, foi montada uma equipe de venda e eu estava compondo aquela equipe para trabalhar com vendas. Eu acredito que eu me esforcei muito, embora não tivesse experiência, não tivesse bagagem técnica para falar de produto, para falar de adubação na época, enfim, eu tinha muita dificuldade técnica, eu tinha 2 agrônomos que nos davam apoio, e, de novo, 2 gestores agrônomos, que foi quem me contratou e me dando todo o suporte. Mas não deu certo. A gente entrou tarde no mercado, na região que eu estava, que é em Bela Vista, muita concorrência, tinha uma empresa grande lá com a sede lá, muito difícil fazer negócio, e também pela minha falta de experiência, a gente, quando deu ali 3 meses, eles iam fazer meu desligamento. E nesses 3 meses eu fui avaliado por esse gestor, e por conta da minha... Eu enviava as rotinas de trabalho, os negócios que eu havia levantado, quem que eu estava visitando, por conta do meu processo ali de dar um retorno para ele do andamento, né? Ele gostou daquilo, ele gostou de como eu reportava a minha atividade, e ele viu em mim a possibilidade de me manter, de me levar para a sede, para trabalhar no departamento que dava suporte para as unidades, e me levar ali para ser um auxiliar administrativo. E eu queria muito aquela oportunidade, né? Eu estava vivendo aquela experiência do assistente comercial, eu queria muito que desse certo. Mas quando veio esse comunicado, né, que não vai dar certo, a gente vai abrir mão do assistente comercial de Bela Vista, mas eu quero te trazer, ter uma oportunidade para você. Esse foi assim o pontapé para a minha caminhada profissional, principalmente, né? E esse gestor, que até hoje eu tenho muito contato com ele, um agrônomo, que também hoje continua atuando no ramo agropecuário, é um gestor que me acompanhou por muitos anos, saiu da empresa, depois voltou, e foi fundamental essa visão dele nesse momento, de me aproveitar, né? Então, e aí eu entro realmente no ramo, né? Exercer uma atividade que eu tinha uma certa habilidade, né? Na verdade não tinha, eu tinha uma predisposição, né? Que a experiência eu passei até a partir daí. E aí eu vou crescendo profissionalmente nessa empresa, onde eu trabalho por quase 10 anos, como auxiliar administrativo, assistente administrativo, analista administrativo. E aí, nesses 9 anos, eu tenho, então, todo um preparo esse que, assim, depois de alguns anos, eu fui sempre pensando em gestão, eu queria me tornar um gestor. Embora eu estivesse numa empresa grande do ramo do agro, a área de insumos agrícolas, que é a área que eu atuava, ela tinha uma atuação muito pequena no mercado, né? Então, eu tinha uma ótima colocação, né, dentro do departamento, mas era um departamento muito enxuto, né? E aí não teve muita possibilidade de crescimento e nem uma oportunidade de gestão. Então, eu almejava muito isso. E, mesmo não tendo a oportunidade até esse momento, eu me preparei muito. Eu acho que todo esse período de trabalho, ele serviu de bagagem, né? E aí aqui eu cito, né, as áreas e os processos que eu me envolvi, que fizeram o profissional que eu sou hoje, principalmente, né? Então, assim, domínio com um sistema, né? Toda empresa hoje, mesmo a pequena empresa, ela tem um sistema gerencial, né, que alimenta ali toda a base de dados, né? E que dá informações hoje, né? Informação hoje é fundamental em qualquer negócio. Então, o domínio com o sistema, eu vivi justamente a migração de sistema nessa empresa,
Isso foi muito bacana. Trabalhei com administração de vendas, trabalhei com controle de carga, expedição, trabalhei com controle de frete, fechamento de frete, trabalhei ali com controle de despesa, controle de fluxo de caixa, fluxo de pagamento, provisão de pagamento. Trabalhei com controle de compra, né? Controle, recebimento, conferência, atendimento do cliente, controle de custo, controle de orçamento. Então, assim, cresci muito profissionalmente, né? Tinha lá uma predisposição quando iniciei, mas essa caminhada aí, esses 9 anos, eles foram fundamentais para formar o profissional que eu sou hoje, né? E aí, só em seguida, quando essa empresa, infelizmente, ela tem as atividades, principalmente dessa área, foi toda suspensa, ela entrou em recuperação judicial, é que eu termina esse ciclo e vem uma nova oportunidade profissional através da Cocamar, né, um programa trainee de supervisão. Era só um momento que acho que travou o slide aqui. Ok. Então, em abril de 2018, através do programa trainee, que é um programa muito similar ao programa trainee dos engenheiros agrônomos na cooperativa, né, a Cocamar me dá essa oportunidade e eu venho para desenvolver gestão, que até então eu não havia sido preparado nem treinado para isso, né? Programa, você fica ali durante um período fazendo uma ambientação, entendendo toda a estrutura da cooperativa, né? A cooperativa, para mim, era nova, eu não tinha muito contato, eu não tinha conhecimento, não tinha trabalhado numa cooperativa. Então, entender a diferença de outras empresas, né? Mesmo sendo do mesmo ramo, a gente fica se ambientando e entendendo também qual que é a visão, o que é esperado do profissional, que é o supervisor dentro da cooperativa, né? E, em seguida, depois dessa ambientação, você começa a se envolver diretamente com os processos, começa a se envolver diretamente com as funções do supervisor. Eu tive aí uma mistura de um desafio muito grande e uma oportunidade incrível, porque logo que eu sou destinado a alguma unidade, eu fico em uma unidade que eu vou substituir o supervisor que está sendo alocado numa outra regional. Então, assim, um pouco na marra, né? Vamos começar a desenvolver gestão, vamos começar a liderar a equipe, né? E eu vivo ali uma realidade, com 6 meses de cooperativa, 4 meses na unidade, sai a minha efetivação. E aí, com a efetivação, vem um outro desafio, né? Que agora eu sou supervisor, né? Agora a responsabilidade é minha. E após a troca do supervisor, também acontece a troca da gerência. Então, ou seja, eu estou vivendo algo totalmente novo e em circunstâncias bem delicadas, troca de gestão. Com a troca de gestão, eu vivo algo também muito incrível e ao mesmo tempo desafiador, que é a reestruturação da equipe. A equipe ali foi reestruturada mais que 80%, né? Então, até cito aqui, ó, que momento delicado para aceitação, né? Principalmente eu chegando, não com muita experiência como gestor, momento delicado para fazer desligamento, para fazer contratação, e fazer contratação é garantir que quem seja contratado atenda às expectativas da unidade, atenda e que a gente consiga, eu cito ali depois, ó, engajamento e resultado, ou seja, mudando a equipe, a gente tem que conseguir ali uma sinergia, ter engajamento, e a gente precisa continuar dando resultado, ou seja, a unidade precisa continuar em andamento, a gente precisa, durante toda essa mudança, demonstrar aspectos positivos, maiores do que quando a gente iniciou lá, né? E eu faço uma revisão, assim, desses 2 anos e meio, a gente realmente fez essa estruturação, a gestão foi trocada, a gente tem um cenário ali de engajamento de equipe, a gente está com a equipe estruturada, e o saldo tem sido positivo. Eu acho que eu pude contribuir muito com o que eu tinha de bagagem em termos de processo, por ser uma unidade grande, e eu também aprendi muito como gestor e pude contribuir muito como gestor. Claro que eu tenho muito para aprender, mas foi fundamental vivenciar isso, principalmente, eu acho que nessa fase inicial, e talvez alguns outros gestores e líderes não viveram isso, até com mais anos de atuação no mercado.
Então, foi muito bacana para mim, eu aprendi muito com isso, e eu acho e faço uma leitura que o saldo realmente foi positivo, sabe? Eu acho que fizemos um ótimo trabalho, não é só eu, né? A equipe, todos fizeram um ótimo trabalho, e a gente conseguiu aí atender as expectativas. Eu, como gestor, né? A gerência na posição dela, e a equipe como um todo, cada um contribuindo, cada um fazendo a sua responsabilidade. E aí, falando de administração e gestão, eu estava revisando isso, né? A gente estuda isso e depois é importante revisar. Estava revisando o seguinte: o estudo da administração e da gestão, ele é recente. Se a gente for avaliar, o estudo mesmo científico, ele começa no início do século XX, ou seja, nos últimos 120 anos, houve realmente uma transformação. O ambiente que a gente tem organizacional hoje, ele vem mudando desde o início do século XX, né? Principalmente impulsionada pela Revolução Industrial. Então, de uma forma cronológica, a gente tinha, antes daquela primeira Revolução Industrial, que não é tão marcante, a gente tem uma mudança no aspecto ali de produção, a gente sai do artesanato e manufatura, e a gente tem ali uma máquina, um tear já bem maior, operado por mais de um operador, mais complexo, né? E, embora a gente fica 60 anos apenas com essa mudança, mas que foi realmente uma mudança significativa, a gente ainda não tem mudança, nós não temos gestão sendo feita. Até esse momento, a gente tem exemplos de gestão onde, nos grupos militares, existia uma hierarquia, existia gestão ali, mas existia a nível só hierárquico e de controle, não existia estudos voltados para isso. E também na Igreja Católica. A Igreja Católica também sempre teve uma hierarquia, ela teve um tipo de gestão, mas essa gestão ela era muito específica da Igreja Católica ou dos militares, não tinha um estudo, isso não era explorado. A partir da segunda Revolução Industrial, a gente tem ali o surgimento das indústrias siderúrgicas e químicas, né? E a gente tem ali os empresários, e a partir desse momento, eles começam a ter uma autonomia econômica, um liberalismo econômico, que realmente começa, se institui o capitalismo na maior parte das nações, né? E aí a gente começa a ter os trabalhos científicos, as teorias, as abordagens dentro do aspecto da administração e gestão. Todos esses trabalhos, essas teorias, elas são específicas de administração, a gestão começa a ser evidenciada a partir daqui, mas ela transforma todas as áreas, né? Muitas áreas surgiram a partir desse momento e todas as áreas elas foram transformadas justamente por isso, né? Todo ambiente organizacional, tudo que ele é hoje, ele é resultado de todo esse percurso, né? Eu vou citar aqui alguns pontos importantes. A gente tem lá o pioneirismo, que é uma abordagem clássica, é o estudo voltado ao chão de fábrica, o estudo voltado a tempos e movimentos. Quem foi o pioneiro ali foi... Saiu a apresentação, professor? Saiu. Espera aí, deixa eu voltar lá que saiu a apresentação. Apareceu uma tela cinza um pouco maior e daí ela saiu. Para ela, professor, apareceu? Só um minuto. Aí, agora sim. Isso. Então, o início do estudo, ali, uma abordagem clássica, ele é voltado especialmente a lucros, a resultados, né? Então, o início ali do estudo de Taylor, por exemplo, é referente ao controle de tempos e movimentos. Visa a eficiência da empresa através da força de trabalho. Ele está visando lucro. Fayol aproveita essa abordagem e olha, além do trabalhador, a estrutura organizacional. E esse estudo, por exemplo, que durou ali, depois de 15 anos, por exemplo, Henry Ford aproveita esse estudo e aplica uma linha de produção dentro da Ford. Para você ter uma ideia, a Ford, antes de implantar esse tipo de trabalho racional, para produzir um carro, ela demorava 12 horas. Implantando uma linha de produção que era novo, né, ela aproveitou ali aquele estudo, o que ele faz? O colaborador o empregado fica fixo e as peças passam pelo colaborador, né? Essa mudança faz com que o carro que demorava 2 horas para ficar pronto, 12 horas, fica pronto em 1h30. Ou seja, demorou lá 15 anos, mas esse estudo ele foi fundamental
ele mudou drasticamente o processo de industrialização, o processo de produção como um todo, né? E aí, em seguida, a gente tem outras abordagens e olhares diferentes, e as empresas elas vão se moldando conforme esses estudos e a influência desses estudos nas organizações, né? Então, a gente tem o estudo das relações humanas, com ênfase, então, nas relações interpessoais, na supervisão, na chefia dentro da organização. Depois a gente tem a teoria da burocracia, é na teoria da burocracia que vem o cumprimento de regras e normas dentro da administração e de outras áreas. A teoria estruturalista, que aí passa a olhar o funcionário não como uma função específica, mas como uma função de múltiplas habilidades, que ele poderia exercer mais de uma habilidade. Teoria neoclássica, é ali que a gente tem a criação de processos administrativos, etapas administrativas dentro da organização. Uma abordagem ali comportamental, e aí dentro da abordagem comportamental, as empresas começam a olhar para o colaborador e os colaboradores começam a reivindicar por direitos, né? Então, começa a ter um olhar diferenciado para capacitação, para treinamento, uma preocupação já com jornada, uma preocupação com remuneração. Enquanto ali no começo a remuneração era pela produção, agora já começa a se pensar em uma remuneração pelo tipo de trabalho, pela função que ele exercia, e isso não é só em chão de fábrica, isso é em todas as áreas, né? Então, assim, estamos falando de administração e gestão, mas que influenciou todas as áreas. E eu vou citar ali por último, o que a gente tem lá como as últimas novas abordagens da administração, lá na década de 90. Ali já cita a ênfase na entrada da tecnologia, né? Mesmo naquele momento era muito pouco ainda, mas uma ênfase na capacidade intelectual dos colaboradores. O que a gente percebe da década de 90 para cá? Vamos pegar o cenário de hoje, né? O quanto a gente fala de inovação, né? E aqui já cita ênfase na capacidade intelectual, ou seja, cada membro em diferentes funções, cada um na sua área, ele pode individualmente contribuir, ele pode fazer um trabalho diferente, ele pode inovar, e a tecnologia ela iria facilitar esse tipo de trabalho, né? Então, assim, toda essa construção de gestão, de mudança de administração, ela envolve todas as áreas, e a gente chega hoje com uma organização que sofreu todas essas influências. Estou trocando o slide, deixa ele passar aqui. Ele está pensando um pouquinho para passar o slide. Ele está com calor. É o calor. Sexta-feira à noite ainda. Ele Exatamente, o computador já sextou, já. É isso aí. Só um recado para o pessoal que está assistindo, galera. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas aí para o Adenildo, podem ir colocando aqui na caixa de mensagens, aqui na caixa de texto, e daí no final da conversa a gente vai batendo papo, eu vou falando as perguntas para ele. Tá ok? Legal. Pessoal, quando a gente fala aqui das principais funções, tem um ciclo, as principais funções do administrador. E a gente falando em gestão, eu acho que isso, gestão e administração e planejamento, isso cabe para qualquer área, né? E planejar, organizar, dirigir e controlar, talvez parte disso aí vai envolver muito gestão de pessoas, mas indiferente disso, seja para você acadêmico que hoje está saindo da faculdade, né? A área que você vai atuar, se você vai buscar uma especialização. Então, assim, tudo isso requer planejamento, organização. Assim que você entrar, der o pontapé, você justamente fazer a gestão disso, né? E avaliar se isso aí é bacana para você ou não. Então, assim, essa visão, quando a gente fala em gestão, justamente você, talvez, colocar isso para o papel, fazer um planejamento, fazer uma análise se aquilo ali é relevante ou não, isso cabe a qualquer área, né? E às vezes a gente fala tanto em gestão e parece que está engessado a uma área específica. E não só eu, né? Quando a gente fala em gestão, abrange outras áreas também.
E aí, tentando fazer uma abordagem bem bacana, voltada aos acadêmicos de agronomia que estão indo para o mercado, o que eu acho interessante? Embora os acadêmicos estão passando aí por estão sendo educados profissionalmente e especificamente numa área, quando ele for para um ambiente organizacional, quando ele for para uma propriedade rural, quando ele for prestar consultoria, já existe uma organização acontecendo ali, já existe um sistema ali, já existe um grupo já existe departamento, já existe uma hierarquia, e é muito bacana que o profissional saindo, ele tenta entender o que está acontecendo ali, ele tenta entender como que é a organização da empresa, né? Ele tenta se ambientar, entender de processos administrativos, entender de sistema, entender de controles, né? E aí eu coloquei aqui como algumas caixinhas que eu acho que vale para todo profissional, e eu acho que a gente tem que pensar nisso hoje para atuar no mercado em diferentes áreas, né? Então, assim, o processo administrativo, muitas vezes o profissional que não está ligado à atividade, ele vê como muito burocrático. Ele vê, às vezes, fazer uma solicitação no sistema. Eu vejo, e realmente é essa a realidade, muitos profissionais técnicos e agrônomos, eles têm, às vezes, uma dificuldade de fazer uma solicitação no sistema, porque ele acha aquilo burocrático. E a gente precisa abrir a mente para isso, sabe? O mercado está mudando muito e você precisa entender de sistema, e às vezes o entender não é saber executar de ponta a ponta, mas é pelo menos assim, se você tiver que executar, você não vai ficar perdido, né? Ter uma noção, né? Não precisa ter domínio, mas tem que ter uma noção. Então, vale abrir a mente para isso, sabe? O processo, às vezes, é burocrático, porque ele precisa ser burocrático, tentar entender ali o porquê que acontece aquilo ali, e às vezes até propor mudança. Às vezes a pessoa que vem de fora, de uma outra formação, com uma outra cabeça, ela consegue olhar para um processo, para uma rotina, ela consegue até, às vezes, promover mudança, né? Então, é bacana você olhar para isso. Hoje, algumas ferramentas, elas são indispensáveis, né? E o pessoal da área técnica não está livre disso, de entender ali o básico de Excel, de fazer alguns controles. Muitas vezes você vai ter que fazer ali, mapear dados, você vai ter que gerar ali alguma base de dados para você ter resultados, informações, enfim. Até, às vezes, para facilitar uma abordagem, uma explicação com gráfico, né? Então, assim, por mais que seja simples, é importante que o profissional ele olhe para esse tipo de ferramenta e ele vai necessitar desse tipo de ferramenta. Recentemente, por exemplo, eu sentei com um agrônomo, a gente foi organizar no Excel a escala de visita dele. Por quê? Ele tinha uma regra de atendimento, tinha que atender os produtores a cada 11 dias, e ele tinha X produtores. Então, como que ele ia conseguir atender todo mundo dentro do intervalo correto de assistência dos 11 dias, né? Então, às vezes, você precisa desse tipo de ferramenta. Então, não dá para deixar de pensar que você vai utilizar, que você não vai precisar desse tipo de ferramenta, porque você vai precisar, né? E dentro desse ambiente, eu citei aqui que é muito importante você ter uma comunicação clara e objetiva, pensar em comunicação. Principalmente quem já sabe que tem uma dificuldade com comunicação, uma dificuldade de falar em público, dele buscar um tipo de aperfeiçoamento, ele buscar, talvez, se é o caso de fono, ou seja, qual é o profissional que possa ajudar ele, para ele ir para o mercado e ele cuidar desses aspectos que talvez vão ser importantes. Por exemplo, dentro do programa Trainee, muitas vezes você às vezes é colocado na condição de se comunicar, eu até coloquei aqui, muitas vezes o pessoal da área técnica, ele precisa explorar a comunicação para convencimento. Ele precisa vender uma ideia técnica, né? E, para isso, a comunicação dele é muito importante, né? Então, coloquei aqui como um ponto importante aí para os acadêmicos, enfim, pessoas de outras áreas também. E para os profissionais técnicos, eu citei aqui, a gente falando de processos burocráticos, falando de estrutura organizacional, a gente tem um órgão que regulamenta a atividade, regulamenta a atuação do profissional, e não tem como fugir disso, né? Às vezes você quer fugir do processo burocrático e, assim, a sua atuação, ela tem uma legislação específica, regulamentada. Dependendo da empresa, por exemplo, você tem que acessar sistema, exportar informação de receituário mensal, não tem quem faça isso para você, você vai ter que aprender a fazer isso, ou seja, não necessariamente
Nem sempre você vai ter quem faça isso, e não necessariamente você está livre disso, porque dependendo da tua atuação, é uma obrigação, você tem que cumprir com isso, né? E eu coloquei aqui como a última caixinha a inovação, né? Eu acho que essa última abordagem, ela reforça muito isso. E acadêmicos aí de agronomia, você está saindo da faculdade hoje com mais 30 colegas para o mercado. Cada um vai para o mercado e, com certeza, é diferencial, é inovação. Cada um vai para o mercado e talvez vai conseguir algumas oportunidades justamente por se diferenciar, justamente por propor um trabalho diferenciado, né? Então, assim, indiferente da área, inovar, fazer um trabalho diferente, né? Abrir um pouco a mente, igual eu estou comentando aqui, eu acho que isso é muito pertinente, é super válido aí para diversas áreas. Pessoal, era isso que eu preparei para vocês. Eu espero, principalmente para os acadêmicos aí, ter contribuído, né, de alguma forma, e também contando aí a minha trajetória. Vou abrir aqui para as perguntas, agradecer mais uma vez aí o espaço da FATES, os acadêmicos me convidaram, o professor Marcelo pelo suporte, e aí agora a gente bate um papo aí, caso alguém tenha alguma sugestão, algum comentário para fazer. Que joia! Muito bem, Adenildo. Primeiramente, eu queria agradecer aí, mais uma vez, o teu empenho aí, as palavras, o teu tempo compartilhando todo esse conhecimento. E te parabenizar pela trajetória. Que trajetória bacana. Obrigado, Marcelo. É muito legal a gente compartilhar e conhecer um pouco de histórias de pessoas assim que batalharam e que venceram profissionalmente. Então, essa sua trajetória profissional acaba sendo inspiradora. A gente tem uma parte dos nossos alunos estão se formando esse ano e eles vão sair, grande parte deles vão sair para o mercado. E você, inclusive, aí deu dicas valiosíssimas aí Que bom. Né, que já tem uma experiência no mercado, na área. Então, achei até interessante quando você fez a abordagem, você falou do seu primeiro emprego, foi uma oportunidade de crescimento. Sim. E às vezes, para quem está saindo para procurar um emprego agora, que está se formando, saindo para o mercado, às vezes você não vai achar o primeiro emprego, aquele Sim. emprego de sonhos, né? Mas não vai deixar de ser uma oportunidade. No seu caso, você falou que num deles você ficou 9 anos, né? 9 anos. E isso te deu uma bagagem muito bacana para você continuar depois e galgando, né, novas... Então, isso é interessante. Exatamente. A gente tem uma primeira pergunta aqui, que a pessoa não se identificou, está como anônimo aqui, mas a pergunta é o seguinte: como a cooperativa capacita os funcionários dela, do segmento técnico, né, agronômico, para a gestão de processos e de pessoas, ou pessoas? Na área técnica, especialmente, eles têm treinamentos específicos voltados com o departamento técnico, né? Uhum. Então, a cooperativa, isso eu não vivia, eu passei a viver dentro da cooperativa, né? Ela visa muito o desenvolvimento profissional em diversas áreas. Então, o profissional hoje que entra na área técnica, ele tem treinamentos específicos para a técnica, e aí, geralmente, treinamentos mais voltados a processo, voltados a sistema, que talvez justamente ele tenha pouco acesso, isso aí ele vai ter como apoio lá na unidade que ele for alocado, com o supervisor, com a equipe administrativa, né? Uhum. Que aí foge um pouco ali dos treinamentos técnicos. Mas os treinamentos técnicos e a qualificação técnica, por exemplo, que se dá através de visitas, ele fica geralmente ligado com outro colaborador, engenheiro agrônomo já experiente, né? Justamente para conseguir fazer essa troca aí de informação, né? Troca de experiências e também ir para o mercado e entender um pouco de como está sendo o atendimento daquele profissional que está há mais tempo, né? Mas, assim, o que não é abordado enquanto pelo departamento técnico, aí dentro da unidade, com a gestão da unidade, ele tem o apoio para esses outros treinamentos. Sim. Bacana. Deixa eu só ver mais perguntas chegando aqui.
A Rosana está te parabenizando, falando que é um ótimo profissional, que já trocaram muitas informações. Ela trabalhando pela Lois Dreyfus e você pela Cocamar. Ah, legal, verdade. Conheço a Rosana. Rosana, obrigado, viu? Ela é nossa aluna aí do 5º ano, está se formando esse ano também, engenheira agrônoma, e já trabalha também na área e já está... já tem Que legal. Uma coisa que eu achei interessante, e já quero fazer algumas perguntas aqui também, você falou primeiro, primeiro que a administração ela é uma ciência relativamente recente. Se você pensar que ela ganhou, claro, né, desde os primórdios já se administrava as coisas, mas sim, cientificamente ela ganhou força, principalmente depois da Revolução Industrial. E eu vejo que hoje a gente tem uma mudança tecnológica muito grande, principalmente em função da pandemia, do coronavírus, que chegou mudando todo o nosso cenário, e eu vejo que foi um catalisador para acelerar essa demanda por tecnologia que a gente já estava caminhando, né, claro, mas impulsionou, né? Impulsionou, com certeza. E o mercado, né, cada vez mais ele está mudando constantemente, e essas mudanças elas são cada vez mais rápidas e mais significativas. Então, se a gente, né, pegar desde o processo lá da Revolução Industrial, agora com essa revolução tecnológica toda, depois, na década de 90, né, você comentou até que eu achei interessante que houve uma ênfase na capacidade intelectual dos colaboradores. Então, isso também foi um avanço importante quando a gente fala nesses processos. Mas você acha que nesse futuro que a gente já está vivendo e que isso, né, vai continuar caminhando a passos largos, você acredita que a gente tenha uma redução na importância desse modelo fordista com essa tecnologia e com novos sistemas, primeiramente com a importância da capacidade intelectual dos colaboradores, né? E hoje a gente sabe que inteligência artificial, algoritmos, vem, né, ganhando muita importância também. Você acredita que talvez tudo isso diminua um pouco essa importância do sistema fordista que a gente tinha? Eu acho que, embora lá ele tinha a premissa dele, a ideia dele era muito lucro, e aí a abordagem dele era totalmente, ele não olhava o profissional em si, ele olhava a força de trabalho, né? Uhum. Eu acho que a gente continua com a tecnologia, a gente continua buscando o que ele queria lá no começo, lucro, resultado, com o menor custo possível. Só que aí a gente também, só que hoje nós temos um cenário, e talvez todos os outros estudos ajudaram a gente para isso, o profissional, eu acho que em nenhum momento ele vai deixar de ter a sua importância. Eu acho que essa abordagem que acontece em 90, ela só vai aumentar, por isso que eu até cito a questão da inovação ali. Eu acho que cada colaborador, indiferente dele estar numa equipe lá que todos exerçam a mesma função, eu acho que você se diferenciar, você fazer um trabalho diferenciado, que é justamente olhar para o intelecto de cada colaborador, eu acho que independente ali do uso que ele está fazendo de tecnologia, né, o retorno de trabalho que ele faz, eu acho que é isso que vai predominar no mercado em termos de trabalho, né, em termos de garantir a subsistência na atividade de trabalho. Essa é a ideia que eu tenho. Tá certo. Mesmo porque cada vez mais o mercado está exigindo um profissional com uma visão mais dinâmica, né, mais interdisciplinar. Exato. O mercado não aceita hoje um profissional que não saiba executar, igual você falou, as funções básicas no Excel, porque está atrelado à função, por mais técnico que seja o autônomo ou o profissional, ele precisa entender um pouco de uma plataforma do Excel, de uma outra plataforma tecnológica, um mínimo, né? Mesmo porque o profissional ele vai estar dentro de uma empresa, seja a empresa dele mesmo, se ele for um empreendedor ou numa empresa, ele precisa se adaptar, ele precisa entender essa dinâmica da empresa. E uma dica legal aí para quem está saindo também, entender essa dinâmica da empresa, conhecer a missão, a visão, os valores da empresa, eu acho muito bacana para o profissional que está entrando, que está sendo contratado. E, claro, igual você falou, ter facilidade com a inovação,
Então, o mercado busca, né, profissionais que sabem utilizar essas ferramentas, que sabem se reinventar, que sabem se inovar, se comunicar, é uma característica muito legal que você é um profissional que saiba se comunicar com facilidade. E, às vezes, nem sempre a gente tem essa facilidade, mas existem outros profissionais que podem... Exatamente. Igual você falou, um fonoaudiólogo, um curso de oratória. Exato. Então, eu acho que o profissional precisa estar em constante mudança também. Ninguém sai da faculdade pronto. Sim, eu acho que isso mudou muito, né? A gente hoje tem até essa facilidade, a gente tem uma oportunidade aí, um leque de oportunidades em termos de especialização. E talvez o profissional de nem muito tempo, de 20 anos atrás, ele fazia ali a faculdade e a faculdade garantia a subsistência dele para a vida, ele aposentava, né? Muitas vezes sem buscar nenhuma especialização. O cenário mudou muito e o acadêmico de hoje, ou aquele que já está atuando no mercado, ele precisa se atualizar, porque senão realmente ele fica para trás. Com certeza. Ele precisa estar em constante formação, né? Se atualizando aí. O Marcel Santos também é aluno nosso, ele está mandando parabéns aí pela sua performance, falando que é um profissional muito gabaritado. Obrigado, Marcel. Deixa eu ver. Meu mentor na Cocamar, Marcel. Que bacana. O Gustavo Branco falando também que você é um excelente profissional. Valeu, Paulinho, um abraço. E uma outra pergunta aqui também anônima, acho que a pessoa esqueceu de colocar o nome ali em cima, talvez. Ele falando que ele tendo uma pessoa boa em gestão, né, no caso na área técnica, agronômica, esse gestor ele pode ajudar esse agrônomo até mesmo a melhorar o emprego, até ajudar esse agrônomo a novas oportunidades de mercado. Ele está fazendo essa pergunta, já que o agrônomo está se diferenciando do mercado. Você acha? Sim, com certeza. Eu acho que tudo depende do ambiente, né? Por exemplo, hoje o ambiente que eu vivo é um ambiente que, assim, em termos técnicos, eu não consigo contribuir muito com o agrônomo, né? Porque as funções, as áreas são bem limitadas. Mas em termos de gestão, de processos, de controle, e eu faço esse trabalho, eu dou esse suporte, né? Eu estou ali para isso. E eu acho que com certeza um bom gestor ele pode e deve contribuir para isso. Acaba ajudando, um profissional acaba ajudando o outro, né? Sim, exatamente. Hoje a gente brinca até aqui na graduação, os alunos às vezes fazer trabalho em equipe acabam reclamando um pouco, mas a importância de saber trabalhar em equipe quando você está em uma cooperativa, em uma empresa, né, em uma organização, porque são profissionais que precisam às vezes do conhecimento um do outro, precisam saber se comunicar, ter uma boa relação profissional. Com certeza. Eu falo também que uma das qualidades profissionais é saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com pessoas. Às vezes algumas pessoas me perguntam, eu vou fazer agronomia porque eu não gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com planta e com solo. Eu falo, olha... Ele acaba funilando, né? Porque assim, aí ele não só vai ter que trabalhar com agronomia, ele vai ter que trabalhar exatamente, às vezes, com pesquisa, ele vai ter que trabalhar numa área... Ele acaba limitando a área de atuação dele, né? Porque dificilmente você vai deixar de lidar com pessoas. Não tem como. Seja dentro da corporação, seja com clientes. Muitas pessoas trabalham em desenvolvimento de mercado, representante de vendas. Então, trabalhar com pessoas acaba sendo uma característica que destaca o profissional também, né? Sim. E o profissional, um bom gestor, trabalhando com um bom agrônomo, eu acho que a tendência é os dois, um contribuir para a formação e para o desenvolvimento do outro. E, é claro, isso acaba trazendo lucro, trazendo resultado para a empresa. Exatamente. Então, assim, houve muita mudança dentro do cenário organizacional, né? Então, hoje, o ambiente que eu estou, por exemplo, é um ambiente que a gente tem uma área de vendas, uma área administrativa, uma área operacional, uma área técnica, né? Então, assim, e todas as áreas, uma comunica com a outra, né? Não tem condição, ninguém entrega um resultado numa ponta e não entrega no outro, né? E se um deixa de fazer, compromete o trabalho do outro, né? Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte e a gente precisa se comunicar bem, tem que ter essa sinergia.
Senão, realmente, a gente começa... E isso, para a gestão, é muito claro, porque você olha e você vê aquela falha no ambiente, você vê uma falha no processo, você sabe que tem alguma coisa ali que não está legal. Uhum. Muito bem. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, acabaram aqui as perguntas. Então, é isso. Adenildo, mais uma vez eu queria te agradecer. Então, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela sua disposição em estar fazendo esse bate-papo com a gente. Com certeza foi muito enriquecedor, principalmente para os acadêmicos aí do curso de agronomia que vão enfrentar esse mercado de trabalho ou que já estão. A gente viu aí que tem vários alunos aí que estão saindo da graduação, mas já estão envolvidos na área profissional. Eu acho que esse nosso bate-papo só teve a acrescentar a formação deles. A gente vai encerrando, então, por aqui a nossa noite de palestras agronômicas. Obrigado a todos os que estavam assistindo aí. Obrigado, Adenildo. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até semana que vem.